que daqui a pouco ela vai estar falando dos seus projetos para toda a população, porque o vereador não trabalha só para um público exclusivo, vai trabalhar para todos, né? Inclusive até o prefeito, ele vai trabalhar para aqueles que votaram nele e para aqueles que não votou nele. Esse é o que manda a Constituição. Então estamos já aqui presentes. E doutora Paula, como é que tá? Tudo bem, doutora Paula? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora que você vai assistir esse podcast, mas eu me sinto muito honrada e eu quero nesse momento saudar todos aqueles que estão conosco ao vivo, todos aqueles que vão assistir depois, as pessoas que estão acompanhando esse canal. Já peço que você curta, comente, siga esse canal e fique ligado, não só por esse quadro agora dos candidatos, mas também por outros quadros que eles têm aqui que são interessantes e vão trazer informações importantes para a nossa sociedade. Agradeço a você, Washington, agradeço ao Nerizito, agradeço a turma do staff de vocês aqui de trabalho. Que Deus continue abençoando, que vocês façam um excelente trabalho. Pois bem, está a fala aí da candidata para início, para princípio. Candidata, esse é um espaço Falo Mesmo Brasil, para que todos os candidatos venham se apresentar ao seu público, falar a sua origem, da sua família, os seus projetos. Fala aí para o seu público, para os seus eleitores, da onde vem a sua família, se é natural de Itajaí. Fique à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao público que me segue, aos ouvintes desse canal. A Paula veio de uma origem muito humilde. Eu tenho feito alguns quadros no meu Instagram e eu venho de uma família muito batalhadora, muito sofredora. Meu pai, ele é de origem afro, inclusive a minha bisavó, ela foi liberta pela lei do ventre livre. Não parece que eu sou a mais branquinha da família, mas meu pai é pardo. Minha mãe também veio de uma família muito humilde, uma origem muito humilde. E me casei no estado de São Paulo, mas faz há um grande tempo já que nós estamos em Santa Catarina. E viemos para cá debaixo da mão de Deus, viemos para cá debaixo de um propósito. Esse trabalho que eu exerço, que é um trabalho humanitário, que é um trabalho social, eu já exerço esse trabalho já faz mais de 20 anos. Eu tenho quase 23 anos de casada e faz aproximadamente 20 anos que eu tenho trabalhado de maneira com muito afinco com relação a isso, com relação aos projetos que eu pretendo implantar também aqui na cidade, fora os que eu já venho exercendo. Mas eu venho de uma família, e a minha família sempre foi voltada para a área social. O meu avô foi fundador do Lar São Vicente de Paulo. Eu tenho uma irmã hoje que tem um abrigo, inclusive eu sou uma das diretoras do abrigo, embora eu não estou lá, que é o abrigo de menores. Também tem projeto social de tirar pessoas em situação de rua e levar para o fomento do esporte. E aqui em Itajaí, eu estou em fase de fundação, mas já venho exercendo faz 6 anos, a Rede de Amor. É um projeto social que visa não somente ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em rua, mas é um projeto social que visa acessibilidade e inclusão. E eu quero aproveitar esse gancho, né, só para finalizar essa parte do quadro, para dizer que nós estamos reclamando bastante, né, que tem um morador de rua em frente da sua casa, estão reclamando da Cracolândia que está sendo gerada lá, todo mundo reclama. Só que é fácil, né, você vê sua casa cheio de lixo na frente, você pega o teu lixo, você vai para a casa do vizinho. Você resolveu o problema? Não. Então, uma das coisas que tem ficado no meu coração, e que eu já quero começar a falar sobre isso, como resolver a questão dos moradores de rua? A primeira coisa que é importante você verificar é que há 3 tipos de pessoas que estão na rua. O primeiro tipo de pessoa que está na rua são pessoas que estão devendo para a justiça. Essas pessoas têm que ser feito um mapeamento de quem de fato está devendo para a justiça. Uns vão ter que pagar, vão ter que resolver a situação dele, não sei. Isso daí não é geralmente usuário. Às vezes, geralmente, são pessoas que bebem e que estão ali andando, fugindo, geralmente, foragidos. Essa destinação dele tem que ser feita. Tem o segundo grupo de pessoas, são pessoas marginalizadas. Tentaram vida, não conseguiram. Outros se decepcionaram com uma esposa, com alguém de outros estados e veio buscar a vida aqui.
Quando chegaram aqui, aqui nós temos um nível alto de aluguel, de uma série de coisas, não conseguiram sobreviver e foram para a rua. Automaticamente foi oferecido para ele bebida, droga, uma série de coisas. E o terceiro grupo de pessoas que de verdade são os adictos. São pessoas que têm vícios, seja vício de álcool, né, ou só de droga, ou vício cruzado. Esse tipo de pessoa que tem vício cruzado tem que ser tratado. Só que não é um tratamento de chegar e perguntar somente, olha, você quer ir? Tem pessoas que estão em condição de escolher. Mas tem pessoas que estão vivendo uma situação que parece um zumbi, como se fosse câncer. Então, quando você tem um câncer, o que você faz? Você tem que procurar ajuda. Só que as pessoas não conseguem mais buscar ajuda sozinhas. Então, são pessoas que nós temos que procurar e ver a possibilidade de fazer uma internação humanizada e compulsória. Você leva direto para a comunidade? Não, não é assim que funciona. A maioria deles tem que, pelo menos, ter um sossega-leão de pelo menos uns 10, 15 dias no hospital psiquiátrico. É algo mental, eles estão em abstinência. E quando eles se acalmarem, aí é a hora de você destinar para uma clínica. E dentre eles, muitos têm que retornar para o lar deles. Tem que retornar. Agora eu te faço uma pergunta. Tratou numa comunidade terapêutica, terminou os 9 meses. E aí, para onde você leva? Saiu da comunidade, vão para onde? Não tem emprego, não tem base de apoio, vão ter que reinventar a vida deles, porque estavam tendo uma vida totalmente desregrada. Durante a noite ficava acordado, de dia dormindo, pedinte. Então, falta-se hoje, nós temos uma clínica somente de ressocialização hoje na cidade, de homens, chamada Recomeçar. E temos uma somente de mulher, que é do Instituto Michael Tavares, que ainda não conseguiu se reinserir no município. Então as pessoas têm que sair de lá, elas têm que ir para um local de reinserção na sociedade. Lá eles vão receber suporte inicial, lá eles vão receber provavelmente um tipo de ocupação. O instituto que eu conheço, lá tem parte de beleza, que ensina a mulher a ter um profissionalismo, seja unha, seja cabelo, seja pele, cozinha ou costura. Os homens, ou construção, ou no peixe, não sei. Também tem a associação Mãos Amigas, que está sendo, agora está vindo. Tem uma outra que lançou agora aqui, acho que na Murta, acho que aqui na Murta, que eu fui visitar essa semana, maravilhosa, que é Reino nas Ruas, é o nome deles. Então, eu acho necessário a gente saber dividir, para fazer uma mudança na nossa cidade e acabar com os moradores em situação de rua, tem que ser feito um trabalho conjunto. Sociedade, igreja, Ministério Público e polícia. Só que isso tem que ser de maneira humana. Não adianta chegar e arrastar, prender, levar. Não é assim que vai resolver. E é um problema de segurança pública. Quer resolver? Com amor. Muito amor. Pois bem, vou passar a bola aqui para o meu diretor Neresito Papo Reto, para daqui a pouco eu voltar fazendo aqui as perguntas para a candidata Paula. Fala aí, meu diretor Neresito Papo Reto. Olá, boa noite Washington, doutor Washington, boa noite doutora Paula Bernardo, é um prazer muito grande estar recebendo você mais uma vez aqui no Grupo de Comunicação Falo Mesmo Brasil. Para mim é um prazer muito grande, eu sempre tenho assim uma admiração muito grande por ti, porque eu olho para ti e vejo você como uma garça, em meio à lama, mas não se suja, e Deus tem te abençoado, eu tenho te acompanhado nas redes sociais, e quero falar para ti que estou muito feliz, sabe? O quadro agora é diferente, é conhecendo os candidatos, não é aquele quadro lá, Papo Reto com Neresito, mas aqui não deixa de ser o Papo Reto, não é verdade? Então, para você que está nos assistindo, foi prometido e está sendo cumprido, doutora Paula Bernardo aqui conosco, para você poder conhecer um pouco quem é a Paula Bernardo. Eu já sei da história dela, já vi ela pregar diversas vezes, já estive observando ela de alguns ângulos diferentes, em igrejas, né? Mas para você que não conhecia a doutora Paula Bernardo, essa mulher é uma mulher que gosta de ação social, gosta de cuidar. E já vou sendo o Neresito Papo Reto aqui, quero falar para ti, se você tiver alguma coisa para me dar, pode ficar à vontade, vou botar na câmera central para a gente poder se aprofundar. Eu sei que você tem um presente aí para nós aí ao vivaço, fica à vontade. Primeiramente, eu quero te parabenizar pela coragem. Gente, vocês são seguidores. Ele não ficou chique com essa camisa rosa? Eu não poderia perder a piada. Não escapei. Me sinto muito honrada, Neresito. Você também é muito corajoso. Eu sei que você também ama a obra social. Um prazer estar voltando aqui ao seu quadro, ver você com um novo semblante, com uma nova motivação. Desejo do fundo do meu coração que tua campanha vá de vento em popa. Eu sei que você de verdade deseja mudar também essa cidade. Então eu faço votos que você consiga chegar lá.
Você é capaz, passou por muitas dificuldades, muitas dores, muitas decepções, mas esse reinventando que a gente consegue fazer algo diferente. Eu sei que tu é capaz de fazer isso, tu vai chegar lá. Maravilha. Viu? Eu tô aqui de presente com o meu mais novo material, Transformada pelo Amor. É o terceiro livro que eu tenho escrito. Muitas pessoas já vinham pedindo para mim um pouco da minha história. Quem é a Paula? Né? Uma figura que muitas vezes acaba sendo polêmica, né? Já está autografado? É uma figura... Já? Não, vou fazer ainda. É uma figura que acaba sendo polêmica. Uns amam, outros não gostam, mas de uma coisa não pode dizer, que eu não sou servo e que eu não tenho coragem. Maravilha. Então, já para pegar aquele gancho de vocês ali, você falou, na verdade, sobre moradores de rua, como fazer. Eu, mais que ninguém, posso falar sobre isso. Né? Já teve o Robson Coelho aqui comigo, a gente conversou, falamos um pouco sobre a estratégia dele e tudo, mas é o que eu falo para ti. Eu, Nerizito Papo Reto, mais que ninguém, posso falar de moradores de rua. Claro. Porque habitei entre eles. E quando você ouviu a doutora Paula falando sobre a questão de ter passado uns problemas aí, então assim, eu sei que todo ser humano passa por problema, por dificuldade, todo ser humano tem uma história para contar. Hoje aqui, na verdade, o Nerizito Papo Reto não vai contar a história dele, vai, na verdade, apresentar para você a doutora Paula. Esse quadro aqui, Conhecendo o Candidato, doutora Paula, eu recebi tanta crítica antes de colocar ele no ar. Eu vou falar porque eu me sinto à vontade com você aqui na mesa. Não é só hoje que a gente está conversando. Então, muitas pessoas ligaram para mim e falaram: Nerizito, não é justo que você, sendo candidato a vereador, apresente outros candidatos a vereadores. Eu falei, para mim, no meu ponto de vista, eu gosto da sombra não só para mim, eu gosto da sombra para todos. Questão de segurança. Então, eu sou muito seguro nessa questão. Então, assim, eu quero apresentar para a cidade de Itajaí quem são os candidatos a vereadores, a prefeito, que na verdade na rede social é uma coisa, passeando por aí é uma coisa, mas e sentado numa mesa onde vai ter um momento para poder falar da pessoa, para poder falar dos seus projetos, dos seus planos, aí é um pouco completamente diferente. E falando nessa questão de moradores de rua, eu acho muito importante ter um projeto muito bom na cidade de Itajaí para poder tirar essas pessoas das ruas. Não é simplesmente chegar lá com um camburão, jogar dentro, levar 6 meses depois e soltar na rua de novo. Então tem que reabilitar esses cidadãos e colocar ele na empresa, porque como a Paula falou aqui agora, eu vou chamar de Paula porque a gente tem acho que, como a Paula falou agora, muitos deles estão ali na rua, doutor, justamente por decepções profissionais, sentimentais, psicológicas, enfim. Mas, doutora Paula, eu gostaria de perguntar aqui para a senhora rapidamente, para passar essa bola aí para o doutor Washington, que está todo com vontade de fazer umas perguntas, meu doido, para a gente começar aqui. Tem 3 pessoas que estão querendo saber como é que surgiu essa história de você sair da água para a terra, ou seja, de um partido para outro. Há pouco tempo você estava num partido, apoiando um partido. E agora você já está em outra guerra, em outra batalha completamente diferente. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa libertação, como eu brincando com você falei agora há pouco. Como é que surgiu essa ideia de você estar aí hoje no PL? PL, né? 22, né? Então fala aí para nós aí, como surgiu essa ideia, por favor. 22.200. Eu faço parte do PL também, já há uns 8 anos. Só um pouquinho. Vai lá. Bom... Primeiramente, eu não mudei de partido porque eu nunca fiz parte de partido algum. Pela primeira vez, eu estou me filiando. Então, o primeiro motivo que me fez estar onde eu estou foi a direção de Deus. Eu não faço nada na minha vida sem orar. Eu fiquei aproximadamente 3 semanas orando e jejuando, pedindo que Deus me direcionasse. E eu não ia tomar atitude nenhuma se Deus não tivesse falado comigo. Quando chegou às vésperas, por que eu deixei até a última hora? Porque Deus me respondeu na última hora, entendeu? E tinha algo no meu coração, mas eu queria ter essa convicção de que realmente eu estava na direção correta. E eu não recebi convite dos outros que estão agora atual, não recebi convite, não recebi. E quando eu estava na prefeitura, eu não fui chamada para ser um agente público, aliás, político. Não fui chamada. Eu nunca fui convidada, Paula, você quer estar trabalhando na prefeitura para poder ser uma candidata a algo? Não, nunca esteve na minha mentalidade fazer isso. A obra social, o projeto social, a maneira como eu trabalhava com a comunidade, de atender ao público, isso é Paula. Paula é público, Paula é povão, Paula tem cara de metida, mas pode me chamar para comer um pé de galinha na tua casa que eu vou chupar o pé de galinha. Se não tiver pé de galinha, nós vamos comer no chão pão com mortadela. Eu fazia um trabalho com africanos, lá em Videira, uns anos atrás, quando eu morava lá, eu comia com eles no chão, na mão. Então, assim,
eu estive na prefeitura por uma missão. E o prefeito Volney, quando me chamou, ele disse, Paula, eu soube que tu és uma advogada e você tem humanidade. E eu preciso de alguém que seja o meu cartão de visita quando chegar aqui. Que reclamo que muitas pessoas que são povão são maltratadas quando chegam no meu gabinete. Então, eu quero que você chegue, seja o meu filtro, mas olhe, se chegar alguém lá que não tem nome, que não tem expressão, que não é empresário, que não é um político renomado, receba, acolhe, encaminhe e ame. Eu recebi uma missão. E essa missão eu tenho certeza absoluta que eu exerci com muita excelência. Eu fui para-choque, eu fui escudo, eu tomei nome de diversas coisas que não convém falar aqui, tá entendendo? E eu suportei. Por que eu suportei? Porque eu sabia que eu estava numa missão. Quando eu recebi o convite de ir até o gabinete, meu marido falou para mim, Paula, tu sabe que você está entrando no olho do furacão? Eu falei para ele, tu tá comigo? Ele falou, te apoio em tudo. Eu falei, tamo junto. Então vamos aguentar. Quando chegou agora, ao final, está chegando no final do mandato, o próprio doutor Volney falou para mim. Ele disse, Paula, eu estou me aposentando, eu vou seguir meu caminho. Então, a minha missão com ele, que era de ser fiel e escudeira, que era de trabalhar, acolher pessoas, eu era uma assessora. Eu cumpri fielmente, assessora executiva. Se ele vai se aposentar, quem vai continuar ali com todo o respeito, mas não é ele. Sim, verdade. A aliança de trabalho, de respeito, de acolhimento foi gerada com ele. E quando chegou nesse final, nunca esteve no meu coração isso. Eu, graças a Deus, eu tenho 3 profissões. Eu sou advogada, eu sou teóloga de faculdade e também sou psicanalista. Eu podia seguir minha vida, fazer vários outros tipos de coisa. Mas quando eu vi, o povo começou a perguntar, Paula, a quem que a gente vai socorrer? Você que sempre nos ajuda de tal maneira, né, que é sempre muito proativa, você conhece todas as redes. Eu adquiri uma expertise profissional muito grande. E eu tenho um trânsito neles, e não é só no povo. Eu tenho um trânsito em todo o terceiro setor. As entidades todas se comunicam comigo. Eu tenho um trânsito com os empresários. Então, como que eu pego a minha expertise e eu jogo fora? Eu disse, não. Aí eu cheguei no Dr. Volney um dia e falei para ele, Deus está falando comigo. E há 2 anos atrás eu procurei o meu pastor, o pastor Adão Silva, eu tive uma visão de que eu estava numa mesa e atrás de mim eu via 3 bandeiras. E eu recebi uma chave do céu e a chave estava escrita, tinha um pedaço, estava escrito habitação, segurança, assistência social. Eu olhei e falei, mas que chave é essa? E eu acordei com aquele sonho, uma bandeiras e uma chave, um molho de chave na minha mão. Eu acordei pensando, até falei para ele. Eu falei assim, doutor Volney, eu tive um sonho assim, assim. Ele disse, Paula, você com os teus sonhos, né? O que você está querendo me dizer? Aí eu falei, eu estou querendo me dizer que Deus está me dando uma chave de autoridade, uma chave de governo. E eu falei para ele, gostaria de saber o que você pensa disso. Paula, você é uma mulher que está muito acima disso, tu tens um ministério, não vai entrar na política, Paula. Tu é uma missionária, como que uma missionária vai entrar na política? Não respeita a mulher, Paula. Né? Mas, se é Deus falando contigo, você sabe o que você está fazendo. Aí eu falei para ele assim, então, a partir de agora, eu vou pedir direção de Deus. O senhor me libera? Libero. Eu fui pedir direção de Deus. Quando eu cheguei nele e falei o que estava acontecendo, eu falei, prefeito, eu sou uma mulher conservadora. Eu sou mulher de igreja, eu prego a palavra. Eu não posso estar aliado em qualquer outra coisa que balance para outro lado. Eu não posso. São valores que eu carrego. E vários partidos ali não me fizeram convite. Não me fizeram. Contando que automaticamente as coisas viriam. Mas eu não sou uma moeda de troca. Eles esquecem que eu não sou brinquedo. Eu sou um ser humano. Um ser humano que precisa e merece ser respeitado como qualquer outro. Então, quando quem veio me convidar, me convidou pela primeira vez, eu fiquei clamando a Deus. Passou, foram 5 convites. No 5º convite que eu recebi, a pessoa foi tão macho, que falou assim, como um pai faz para uma filha. Eu vou até o Dr. Volney para poder falar contigo. Eu fui até o Volney e pediu para ele. Você me libera de eu levar a Paula para poder fazer parte do novo projeto? Claro que na hora ele falou, não, você está brincando, vamos pensar. Mas depois ele entendeu, ele respeitou. Então, o assunto que a Paula trocou de lado como? Sendo que eu cumpri meu papel, eu não era política. Agora eu me posicionei. Pela primeira vez eu me filiei num partido que está de acordo com meus valores. E aí, depois que o meu nome foi pedido como um pai pede para uma filha, ele disse, Paula, seja feliz, que Deus abençoe. E ele pode, claro, ter tido vários, teve erros e acertos, mas eu sou eternamente grata. Ele me ensinou, ele me oportunizou.
é um gigante na política. E é claro que dentro do staff de trabalho, eu estou filtrando, Washington. Eu estou filtrando. Eu estou olhando o que é para eu fazer. Lá eu sei muito. Lá eu aprendi, gente, 5 anos. Eu sei perfeitamente quem é para seguir, o que é para eu fazer, o que não é para fazer. Eu sei quem é quem, eu sei todo mundo. Eu sou hoje um arquivo vivo. Paula, só para te interromper, mas... Claro, pode interromper. Eu falei para você na outra entrevista, pós-entrevista, nos bastidores. Você lembra que a gente tinha uma mesa cheia de bolo? Hoje talvez não tenha bolo. Não tem problema. Nós conversamos bastante ali. E eu falei para você justamente isso, sobre a política. Você, Neresito e tal, você lembra? Mas assim, não tem como. A sua candidatura, você se candidatando, quem ganha é Itajaí. Eu fico feliz em ver pessoas iguais a vocês, vocês sendo candidatos, sabe? Eu fico triste quando eu vejo bandidos se candidatando, pessoas de má índole, sabe? A gente é democrático, vou receber alguns aqui, já recebi, vou continuar recebendo, somos democráticos, mas eu fico feliz e digo, independentemente do partido que você tá, o PL, mas eu vou falar uma coisa para você, Itajaí só tem a ganhar com você. Eu falei para você que Deus te chamou para uma grande obra, eu falei aquele dia bem na mesa aqui. Deus te usou. Então, Deus te chamou para uma grande obra. Aqueles que você cuidou até hoje, eles não podem ficar à mercê de outros, tem que ser com você. Você amparou eles e eles te amam muito. Eu vejo eles assim olhar para você como uma mãezona. Neresito, Washington e todo o nosso pessoal que está aqui comigo. Eu tenho um lema no meu coração. E se eu chegar, eu vou trabalhar muito. Mas se eu não chegar, eu vou continuar trabalhando. Porque o meu lema é, eu quero ser as pernas de quem não andam, os braços de quem não alcançam, os ouvidos de quem não ouve e o grito de quem não tem voz. E eu serei. Se eu ganhar, meu Deus, eu vou poder multiplicar muito mais a quantidade de trabalho que eu já tenho feito. Se eu já faço sem recurso, eu não tenho empresário por trás de mim. Agora, se eu conseguir chegar, meu Deus do céu, aí segura. Aí segura que nós vamos trabalhar muito. Fica à vontade. Muito. Candidata, vou te fazer desculpa, eu cheguei atendo interromper aí. Fique à vontade. Vou começar aqui as perguntas, porque o horário também daqui a pouco voa igual um pássaro. E eu falo pouco, Acho que é mais rápido do que o pássaro o horário. Então, assim, eu estava aqui analisando, vendo a sua fala, as suas colocações, as suas palavras, e eu estava analisando aqui o seguinte, a sua carreira política como candidata nesse mundo grande de política que também se encontra a politicagem, o Neresito Papo Reto. Permita-te fazer uma pergunta muito... Discreta? Até uma pergunta até bem que não fiz para os outros candidatos e me veio aqui agora para fazer. Como ficaria a sua carreira de candidata nesse mundo de politicagem? A candidata veio para ser uma vereadora que vai trabalhar para o povo de verdade, com sinceridade, ou é tipo daqueles que depois que ganhar vai ficar só sentado na cadeira e os eleitores abandonados? O pior não é o grito dos maus. O pior é o silêncio dos bons. Esther era uma mulher que estava acomodada. Ela estava no palácio. Eu também um dia estive no palácio. Esther, a cabeça dela estava livre. Mas a Bíblia diz que ela soube que o povo dela estava sofrendo. O nosso povo precisa de uma representatividade, de quem sabe o que vai fazer, de que ama o que faz e abraça de verdade a causa. E Esther foi isso que ela fez. Quando o primo dela chegou nela e falou para ela assim, se você de todo te calar, socorro vai vir de uma outra parte. Mas quem sabe, não foi para esse tempo que Deus te chamou. Eu sou uma mulher direcionada por Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus me chamou para esse tempo, para resgate do povo. E assim eu vou fazer. Eu tive oportunidade, tocando nesse assunto aí de se corromper, eu tive partido que me ofereceu 380 mil. Eu não fui. Eu tive outro que me ofereceu 150 mil. Eu não fui. Agora pergunta para mim, quanto foi que o teu partido deu para você? Pergunta. Para eu te perguntar? Sim, pergunta. Então, vai lá, pergunta. Quanto foi que o seu partido te ofereceu? Nada. Absolutamente nada. A não ser o mesmo que daria para os outros, que seria o suporte de material. E é o que eu tenho recebido. Pergunta como que eu fui para fazer o meu lançamento no Barroso. Como que eu fiz? Vendendo isso aqui, ó. Meu trabalho. Vendendo livros. Vários kits de livros foram feitos. E o que eu resolvi foi através dos livros.
vendas, Muito trabalho, muito trabalho. Então, eu quero dizer o seguinte, para a pessoa se corromper, ela vai se corromper em qualquer lugar, não é lá. E eu hoje estou sofrendo porque eu não tenho mesmo condições de colocar gente na rua, porque não tem gente, uma bandeira minha na rua. Por quê? Porque eu poderia ter vivido de muitos favorecimentos. Durante 5 anos eu podia ter muitas oportunidades. Estar hoje com a minha caixa de campanha pronta. Mas eu preferi estar de cabeça erguida, de cabeça limpa, de peito aberto. Hoje eu deito com a minha cabeça no travesseiro. E se tiverem que falar alguma coisa contra mim, vão ter que mentir. Vão ter que mentir, porque eu não tenho, desculpa a expressão, cola presa com ninguém. Beleza. Não tenho. Eu quero fazer uma correção aqui do princípio aqui ao público, que eu não dei boa noite aqui à candidata e nem ao Neresito. Eu faço a correção, me desculpa aqui. E faço a colocação do boa noite para todos. Boa noite Então, e vamos também lá. um presente para ti. Muito Que obrigado. Deus te abençoe, te edifique. Muito E obrigado. possa Aqui é uma honra enriquecer teu coração também. ganhar esse livro aqui da candidata Paula. Pois Só dá uma bem, aproximadinha lá para mim, por favor, divulgar um pouco o material dela. Transformada pelo amor. Ela tem esse livro aí e tem outros 2 também, maravilhoso. Já li os outros 2. então tá, vou começar aqui o Neresito, as perguntas oficial. Isso aqui, essa pergunta agora é dentro do seu mundo, seu campo de, vamos dizer assim, jurídico, que a doutora, além de ser candidata, é advogada, então conhece muito bem a linguagem que eu vou usar aqui. O artigo 31 da Constituição, segundo a jurisprudência em normas constitucionais de direito, atualizado de 88, declara que poder do vereador, após ele ganhar, ser eleito, ter a sua posse, fiscalizar todos os órgãos do município. É a primeira vez que a candidata está saindo, a candidata, que a Paula está sendo a candidata. Então, seu trabalho será para o povo e para o povo de Itajaí, ou só para aquela minoria que votaram na sua pessoa e vai fiscalizar todos os órgãos do município? Ou tem escolha? Não tem como você ser eleito por uma classe trabalhar só para ela. Você vai trabalhar para a cidade. E isso independente de quem votou em você. Se tem uma coisa que eu aprendi Boa. e que eu não sou, é ser raivinha. Tem pessoas que me fizeram mal, falaram de mim, me criticaram. Mas me ligaram por esses dias, pedindo algum tipo de intermediação para salvar a vida de outra pessoa. Ajudei. Então, tipo assim, eu não vou ajudar simplesmente pensando em favores em troca. Eu vou ajudar porque eu tenho uma missão. Eu tenho um projeto entre eu e Deus. Então, agora, com relação à fiscalização, também não vou fechar os olhos. Agora, uma coisa é você se posicionar para poder ter uma visão não só de uma árvore, mas da floresta inteira. Então, por exemplo, se eu fizer parte de um governo, eu estou na base de governo, certo? Estou trabalhando. Eu vejo alguma coisa de errado. Eu vou bater no governo que eu estou? Não. Eu vou chamar e falar assim, ó, estou aqui dentro, só que assim, ó, estou vendo isso aqui de errado. Vamos consertar? É visão de árvore, todo mundo cresce. Agora, eu vou chegar numa posição de raivinha para querer mostrar meu nome, bater no governo, para fazer o governo remar, o povo ficar tudo bravo? Não. Fiscaliza, mostra, mas também quando consertar, ó, foi consertado, tá tudo certo? Então, eu acho que a gente tem que focar e eu acho que é hombridade você elogiar, inclusive, seus adversários. Tem pessoas que eu não concordo, mas trabalham bem, que eu não faria o que eles fazem, mas tem uma boa oratória, assim como ele teve a hombridade de chamar eu aqui, que sou uma candidata que também estou concorrendo, embora não no mesmo partido que ele. Eu tenho que reconhecer que tem pessoas do meu partido que são muito bons. Eu tenho que respeitar. Cumprimenta, pega na mão, isso é sinal de maturidade emocional, espiritual e maturidade também intelectual, né? Verdade. Olha, Neresito, papo reto, uma coisa eu vou admitir aqui na mesa. A mulher vem segura, vem cheia de estratégia e tá tipo a seleção de 94, vem para ganhar o campeonato, viu? Isso tudo aí é experiência, sabe? É amor. Quando eu falei aí para trazer a doutora Paula, a nossa secretária, Gabriela, né? Então, eu já sabia do que ia vir, né? Conteúdo. E não um sino que tinha o simplesmente badalo que, né? Não, aí tem conteúdo. Amor. Eu falo, eu não tô bajulando. E nem poderia falar isso aqui. Eu poderia ser parcial e partidário. Não sou parcial e muito menos partidário.
Eu sou imparcial em tudo. Neresito Papo Reto é assim. Gosto de muitas pessoas que estão em outros partidos, vou trazer aqui, é amigo e tudo, justamente para que as pessoas conheçam o conteúdo da pessoa. E aqui tem conteúdo, tá? Eu, rapidamente aqui, vou fazer propaganda da doutora Paula. Eu passei pelo momento de depressão, vou falar. Pode falar. Vou falar. Eu passei pelo momento de depressão e estava difícil sair do quarto escuro, que quem passou pela depressão sabe do que eu estou falando, da desmotivação de tudo. E Deus colocou essa mulher para vir poder fazer um podcast aqui, mais eu aqui. E através de algumas palavras da doutora Paula, eu ganhei ânimo. Ela falou, eu não esqueci que você falou ânimo para mim. Tenha ânimo. Você falou, você é um pastor. Eu não esqueci. Amém. Me ajudou a me levantar bastante. Então aqui, independentemente do partido que ela esteja, eu quero dizer que ela é sempre bem-vinda aqui. É aqui um amor de... Eu sei que eu sou bem mais velho que você, mas é um amor de filho para a mãe, um filho espiritual. Mas eu sou mãezona, assim, também. Mãezona, né? Então, doutora Paula, minha gratidão, eterna gratidão. Também. Independentemente, vou falar agora aqui na frente de todo mundo, se o Neresito Papo Reto não fosse candidato a vereador, desculpe aos meus amigos. Olha, ele ganhou até um coraçãozinho, ó. Vou colocar ali. Deixa eu mostrar esse coraçãozinho dela. Mostra lá Então esse vai, coraçãozinho lá. Aí, ó. É assim. É. Aliás, eu fui batizada pela comunidade em Libras, tá? Ó. Ó, é isso aqui. É o meu símbolo lá. Eles vão saber o que significa isso aqui. Bom, Então, doutora Paula, minha eterna gratidão para ti. E desejo do fundo do meu coração que você venha ter sucesso. Independentemente do Neresito estar ou não lá. Se eu estiver, vai ser uma honra dividir lá aquelas cadeiras com você, né? Aquele local com você. E o que precisar do Neresito Papo Reto, eu estou aqui. Muito bom, obrigada. vamos para as perguntas, porque o horário está indo embora, né? Vambora. Então, a Câmara de Vereadores, na Câmara de Vereadores, candidata, tem três funções, ou seja, 3 estados, vou colocar assim, 3 estados, segundo a jurisprudência. O primeiro estado é legislar, o segundo é fiscalizar e o terceiro é julgar. O vereador não é só para fiscalizar e criar leis, mas também tem algumas partes que ele vai fazer algum julgamento de acordo com os fatos e os acontecimentos, que só os fatos falam por si a depender da situação. Então, assim, a pergunta é essa aqui. Na função de legislativo, que significa elaborar leis constante, nessa elaboração de leis vêm as emendas legislativas, certo? O que significa também o processo que altera o formato do conteúdo das leis. Precisando de ser aprovada uma lei, de ser lançada uma nova lei, para que algumas situações venham ser concretizadas, eu vou ser um pouco mais claro como água. O artigo 5º da Constituição e o inciso 2º, se não me foge da memória, declara que ninguém é forçado a fazer ou deixar de fazer aquilo que não está na lei, correto? Então, assim, alguma situação que não está na lei, alguém vai querer, não vai querer fazer, não vai querer concluir ou efetuar. Então é necessário criar uma lei. Então, chegando ao seu conhecimento, a doutora, com todo respeito à pergunta, vai fazer vista grossa ou vai fazer uma lei para que aquela situação venha a ser concluída para favor da população de Itajaí? Meu Deus, em favor da população, a gente tem que criar não é só uma, nem duas, mas 10. Uma das coisas que está muito no meu coração, eu não posso abrir tudo aqui, senão vamos pegar todos os meus projetos, né? Mas pelo menos algumas coisas que estão no meu coração, que está fervendo no meu coração. Hoje nós temos uma lei de incentivo ao esporte, nós temos uma lei de incentivo à cultura, mas cadê uma lei de incentivo à assistência social? Cadê uma lei de incentivo à habitação? Não temos. Um lugar que não tem, a maioria do pessoal, o que ganha paga praticamente aluguel. Aí uma mãe solo recebe, paga o aluguel e vive do quê? De bolsa a vida inteira? Não. Então tem que existir algo que beneficie os empresários, que possa dar um incentivo, né, para a gente poder ter algum tipo de construção solidária. Tanta gente que tem uma casa caindo, enchente. Nós temos um local... Itajaí é maravilhoso, a nossa cidade é maravilhosa, mas é um local que é sempre vítima de desastre. Uma hora tem ventania, uma hora tem enchente, tem muita gente com casa desabando. O que a gente pode fazer? Fingir que não está acontecendo nada? Todo mundo vai para o aluguel social? Não. Então existe isso, dá para fazer construção solidária, dá para fazer, vamos lutar para que o povo tenha mais casa, mais habitação.
temos tantos terrenos daí, podemos, com a municipalidade, lutar junto com o executivo para que loteie alguns terrenos. O governo do estado está querendo, Jorginho Melo está querendo trazer para cá algum tipo de benefício, Casa Catarina, aportar um pouco para a entrada. O que as pessoas pagariam de aluguel? A prestação da sua casa, direito à sua casa própria, o teu cantinho que é o mínimo de dignidade. Outra coisa, como que está a área aqui de dentista na nossa cidade? Dá para fazer vários termos de cooperação. Da mesma maneira como nós compramos hoje vaga de creche de locais que são privados, e aí o Ministério Público cobrou as filhas de creche, como que estão aqui? Para desafogar, contratamos várias creches que foram particulares e tem um tipo de termo de cooperação ali, de convênio com esses locais. Da mesma maneira, podemos ter convênios com consultórios do dentista para desafogar. Eu soube, vindo para cá, numa reunião que eu estava tendo, eu fui visitar uma família. Sabe o que ele me disse? Eu estava com dor de dente há não sei quanto tempo. Quando eu cheguei lá, poder tirar o meu dente, poder obturar, a pessoa ali que estava na emergência falou assim, você escolhe qual dente está doendo mais. Porque hoje vão fazer só um. Imagina você estar com uma dor numa perna e falar assim, ó, eu vou curar só uma ferida, vou deixar a segunda? Não existe isso. Tinha que resolver o problema. Se eram 2 dentes, vamos obturar os 2 dentes. Aí obturou, fez o cara ir embora com um monte de remédio, para voltar depois de um tempo para poder obturar o segundo. 2 anestesias, 2 consultas, 2 tratamentos. Não tem cabimento. Sabe o que ele fez? Foi pagar particular, quase R$2.000 em uma obturação. Você acha justo? Para quem não ganha nem R$2.000? Então, assim, ó, tem muitas leis que podem ser criadas. Isso estou dando exemplo de algumas. Né, que são trabalhos que nós podemos fazer para o crescimento da nossa cidade. E emendas também, né? Emendas também. Não só para melhorias, mas também poder ajudar entidades que fazem um papel fundamental e importante, que é o terceiro setor. Muito bem. Nerizito Papo Reto, vai fazer algumas considerações para depois eu fazer as perguntas? Fique à vontade aí. Na verdade, hoje o Nerizito gostaria só de ouvir, porque conhecimento aí é bastante, né? Mas não vou deixar de falar aqui sobre aquela pergunta que eu perguntei para ti. Para mim, eu sei que é retórica. Para o Nerizito, o Papo Reto é retórica. Já sei mais ou menos como é que você trabalhou, como você trabalha. Eu vejo você ali como a mão de Deus dentro da prefeitura ali, na vida de muitos. Mas eu fiz aquela pergunta, tem um celular aí que está bem trabalhando aí. Pedi que, por gentileza... O meu está desligado. Ah, não, é o meu. Ah, que aí fica muita interferência. Então, ok. Então, para mim, eu sei que é, na verdade, a mão de Deus ali dentro. Aí eu fiz essa pergunta para poder muitas pessoas tirar a dúvida, porque tem muitas pessoas que vêm perguntar para mim. E assim, ó, Paula, doutora Paula, da agora para frente, nós sabemos muito bem que não é fácil. E eu não gosto dessa questão quando começa a falar, sabe, um candidato falar do outro. Eu sou um pouco papo reto. Eu acho que cada um deveria cuidar do seu, fazer a sua campanha sem falar dos outros. Porque o que está acontecendo nos bastidores é uma guerra. Até esses dias me chamaram e falaram, Nerizito, é uma guerra espiritual, né? Eu falei, é uma guerra espiritual e grande. Então, só que assim, ó, o que é chato, na verdade, é ver muitos cristãos omissos, sabe? Na verdade, quando precisa, procura a Paula. Quando precisa, procura o Neres. E quando nós colocamos o nosso nome à disposição dos irmãos, da comunidade, aí todos eles sobem. Some tudo, some tudo. Não tem mais aquele, sabe, que tu ajudou. Eu não estou cobrando. Eu sei que você também não está cobrando. Mas eu penso assim, a doutora Paula, sendo uma cidadã simplesmente funcionária ali e tudo, já ajuda. O Nerizito Papo Reto, sendo um funcionário de uma empresa, já gosta de ajudar. Agora, você imagine... Eu, Nerizito Papo Reto, a Paula Bernardo, tendo um poder de caneta na mão, de fiscalização, como na verdade a população ganha, fica à vontade. Com certeza vai ser uma oportunidade gigante. Eu costumo fazer a seguinte analogia. Eu faço parte de uma igreja evangélica já faz 24 anos e eu era uma formiguinha. Né? Então eu pegava a comidinha ali em cima das minhas costas, carregava no meu carro muitas vezes pessoas tendo bebê, carregava pessoas em situação de rua. Eu prego a palavra de Deus já faz 21 anos, comunidade terapêutica, presídios, ruas, prostíbulos, fui voluntária do CAPS 3 anos. Então, assim, subir morro, descer morro. E aqui é tão interessante que o pessoal já me conhece. Hoje eu estava lá na comunidade Beija-Flor. Subo o morro do Matadouro, entro em Maruí,
As pessoas me respeitam, porque sabem que eu sou uma pessoa que estou indo lá pro bem. Agora, se antes eu fazia todo esse trabalho como uma formiguinha, que dirá agora? Eu me sinto um polvo. Porque os meus braços se estenderam, se abriram, para eu conseguir ajudar muito mais gente do que eu podia ajudar antes. Candidata, com todo o respeito, por causa do horário, posso fazer as outras perguntas? Claro. Tá, vamos lá. Dentro do estado da experiência e do conhecimento que é imenso que a candidata tem de leis, artigo, parágrafo, eu queria fazer uma outra pergunta que cabe também ao Poder Legislativo. A candidata, após a sua posse de vereadora, eu acredito que a candidata já deu, com conhecimento que tem, já deu uma olhada nas leis orgânicas, que significa a Constituição Municipal. Cabe ali uma melhoria para benefício da população mais carente? Ou o que é que a candidata tem a dizer para o público e para nós aqui que está te fazendo essa pergunta? Cabe uma melhoria na Constituição Municipal para benefício da população, ou ali tá bom demais? Sempre cabem melhorias, só que a partir do momento que você assumir algo, você nunca mais está sozinho. Então, todo interesse não pode ser um interesse pessoal. Não é um interesse da Paula, é um projeto de nível cidade. Eu não estou sonhando a candidatura da Paula, é a candidatura do povo. É a representatividade do povo. Não é a Paula que vai ganhar, o povo vai ganhar. Por ter alguém que tem uma voz, uma humildade e um desejo muito grande de verdade querer trabalhar para o bem do povo. Esse povo não é só o povo carente, mas também o povo carente. É o povo de terceiro setor, é o povo empresarial. Eu tenho muito contato com empresários. Muitos deles eu ajudei em N maneiras de situações amparadas. Desde pedir socorro com o alvará, desde muitas vezes ter comissões que estavam paradas. Olha, precisamos movimentar isso aqui para o bem da cidade, para o avanço da cidade. E se tiver que conversar, tudo agora no coletivo. Se o grupo que foi eleito tiver que sentar, reorganizar, é claro, ninguém vai remover os marcos antigos. Eu acho que nós temos que pesar. O que está dando certo, bora continuar. O que tem que remodelar, vamos remodelar. O importante é não perder o marco, não perder o centro. Que o foco é quem? O povo. Eleito pelo povo, trabalhar pelo povo. Candidata, nós temos duas classes no nosso município. Falo nosso município porque também já estou aqui já 1 ano e 8 meses mais ou menos aqui dentro. Então eu chamo de nosso também. Temos duas classes, ou aliás no Brasil todo, são duas classes de pessoas. A leiga e aquelas que têm conhecimento e conhecem o seu direito muito bem. Então, como seria o olhar da candidata após ganhar para essas pessoas leigas, né, que chamam de família de baixa renda? Eu acredito que a primeira coisa que tem que ser feita é a informação. Por exemplo, eu infelizmente, minha filha mais velha tomou vacina da Covid, está fazendo mais ou menos 2 para 3 anos, minha filha contraiu lúpus. Eu não desejo nem para o meu inimigo o que nós enfrentamos. Eu não desejo. E tem sido uma batalha árdua todos os dias para fazer. Tomar a vacina? Tomou a vacina de Covid e gerou lúpus na minha filha. Minha filha nunca ficou internada. Ela nunca tinha enfermidade nenhuma. E, infelizmente, foi um gatilho para que minha filha contraísse lúpus. Tá? Uma doença totalmente sistêmica, que não tem cura. Eu, particularmente, não indico ninguém tomar vacina. A minha segunda filha não foi vacinada. E isso não partiu da Paula, não. Quem conhece, vai procurar o Dr. Zeballos. Eu consegui levar essa mulher, a minha filha, nesse médico, chamado Dr. Zeballos, em São Paulo. A consulta dele, na época, era R$ 1.800, consegui um patrocínio, levei minha filha nessa consulta, e eu tenho o áudio dele no meu celular dizendo, infelizmente, a proteína spike da vacina gerou lúpus na sua filha. Então, o que eu digo? Quando nós descobrimos, Nerizito, nós entramos em luto. E não tinha ninguém, não tinha um suporte nenhum aqui para acolher quem acabou de receber uma notícia. Como que você lida com uma pessoa com lúpus? Que tipo de informação você recebe? Qual a rede de apoio que você recebe? E isso serve para quem tem fibromialgia, para quem é cardiopata, para quem, enfim, N situações. Precisamos ter uma rede de apoio de várias informações. E isso também entra em informação para a população mais carente. Muitas pessoas não conhecem, tem que ser informatizado isso. Outro exemplo, você sabia que tem a Procuradoria da Mulher na nossa Câmara de Vereadores?
Eu soube, não frequento lá, eu soube pelas rádios corredores que a Procuradoria de Mulher, que recebe pessoas, mulheres que foram abusadas, maltratadas, eu não sei, posso estar errada, mas uma vereadora de lá de dentro hoje me contou isso. Que geralmente cada uma está correndo com os seus afazeres. E quem que tem recebido as mulheres que chegam lá feridas, machucadas e vítimas de violência sexual e emocional? Um homem. Sério? Se eu estiver errado, eu gostaria que me corrigisse. Se alguém estiver ao vivo, ou me corrigisse. Porque essa notícia eu recebi de lá de dentro, de uma vereadora de lá de dentro. Paula, a Procuradoria da Mulher não está sendo cuidada por mulheres. Isso é muito sério. Então, assim, tá entendendo a necessidade que nós temos de informação? Ou seja, os valores estão investidos. Não, na realidade, como que você, ferida por um homem que te fez isso, você vai se abrir para um homem? Não tem cabimento. Como que o teu psicológico vai agir? A figura masculina vai estar representando para você medo, hostilidade, insegurança, frustração. É complicado porque é a figura masculina que vai estar ali. Claro que tem homens e homens, mulheres e mulheres. Então, assim, há muito a ser feito. Há muito a ser feito. Eu não consigo, de verdade, Nerizito, de verdade, Washington, mudar a cidade de Itajaí. Mas eu sei que o que depender de mim, a minha parcela será exercida. Maravilha. Bom, eu costumo dizer rapidinho, Nerizito, que o que muda o mundo não é a educação. São seres educados que podem mudar o mundo. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Então, vai lá, Nerizito, papo reto. Eu sei que o tema já passou um pouquinho, quando você falou da questão ali, justamente da Beija-Flor, você teve hoje lá, né? Foi hoje? Hoje à tarde. Então você sabe do que eu vou falar. E já tem alguns vídeos do Nerizito Papo Reto ali na comunidade Beija-Flor. Fui chamados ali diversas vezes. Quando eu era gerente de um supermercado ali perto ali. Isso, do Ranchão, já sabe. Conheço. Então, eu fui gerente ali e atendi aquela comunidade diversas vezes, estive ali dentro ali. Eu sei os problemas que aquela comunidade enfrenta, como outras comunidades aqui na cidade de Itajaí também. Eu fico feliz de saber que tu esteve ali. Muito. Porque ali precisa de pessoas que realmente amam pessoas. Quando direto ali. Vai ali, né? Quando eu estive ali, doutora Paula, ali faltava energia, faltava água, e tinha um senhor que tomava uns remédios lá e precisava ficar na geladeira. E os remédios super caros. E perdeu tudo por não ter energia. Sabe, Paulo, e você como vereadora, que Deus abençoe você seja, vai ser em nome de Jesus, o que você tem em mente, assim, você que visita lá? Como brigar pelo aquele povo ali, sabendo que aquele terreno ali, aquele, sabe, né? Aquele loteamento, aquele terreno ali é particular, eu sei, tá na justiça, mas parece que ninguém faz nada. Pode entrar, sair um prefeito, pode entrar outro prefeito, pode entrar outro prefeito. Eu não quero aqui criminar nenhum prefeito, mas sai um, entra outro. Quantos anos já tá ali? E aquilo ali, todas as vezes que é um período eleitoral, aqueles que são desprezados pelos políticos, são eles que votam nos políticos. Sim. Então, a politicagem é muito grande, só vão lá na época que é de fato eleitoral. Não é o seu caso, porque o seu caso a gente já acompanha. Né? A gente já acompanha que você gosta de comunidade. Sim. Mas tem um projeto na tua mente para aquele povo, já que tu tá indo lá, alguma coisa tu tá pensando. Fala pro Nerizito, por favor, só para mim poder saber aí o que se passa nessa cabeça. Na realidade, os projetos, eles pululam na minha cabeça demais. Mas é claro que a gente não pode exercer nada sozinho. Então, precisa ter um prefeito que ajuda, porque o vereador ele pode criar projetos, mas ele não pode onerar o município. Então, eu não posso criar nada que possa gerar ônus, né? A gente pode fazer fiscalização, tal, criar leis, desde que tenha um consenso. Então, é necessário pensar também no prefeito que vai entrar, qual que é o olhar dele para isso. Um olhar para a habitação, um olhar para as pessoas menos favorecidas. Eu acredito que a primeira coisa que tem que ser feita ali, tem que fazer um mapeamento. Todo aquele pessoal. Os locais na cidade, seja lá ou seja algum outro tipo de invasão que tem que primeiro pensar num grande projeto de regularização fundiária. É um local particular, dá para comprar do dono, dá para realocar as pessoas para outro local, dá para facilitar a compra da casa própria, porque hoje eles não estão pagando nada ali, mas também não tem infraestrutura. Nenhuma. Então, aí que tá. A partir do momento que regularizar algumas áreas que estão irregulares hoje, vai ser bom para ambos os lados. Eles vão ter água encanada, eles vão ter luz, que hoje eles não têm. O que tem ali é cano que eles puxam com gato. Né? Vai ter pavimentação,
Só que, por outro lado, eles também vão ter que mapear, também vão ter que pagar água, também vão ter que pagar luz e também vão pagar imposto. Então, vai ser um ganha-ganha, porque pagando imposto do espaço, também vai estar pagando toda aquela infraestrutura que eles vão estar recebendo. Então, primeira coisa, mapeamento do bairro. Tem que fazer um censo, levantar. Como que está a situação, qual é a condição, procurar o dono do terreno, regularizar algumas situações. O dono quer vender? Ótimo, vamos negociar com o município, desapropria aquela área ali. Vamos ver o quanto que cada um pode pagar por ficar por aquele espaço. Entendeu? Muitos foram poceiros, vai ter que tentar entrar num consenso com aquilo que juridicamente é possível. Né? Não pode ficar ali. Ah, tá, então vamos pagar, vamos ter que fazer uma área de remoção. Tem que ver uma maneira de remover para que eles possam ir para uma outra área e possam pagar por aquilo, como aquela Casa Catarina que está vindo, que é um projeto que vai vir. Entendeu? Então, assim, eu penso que tem como fazer. Tem que ter boa vontade, tem que ter dedicação. Porque é bem interessante as experiências que eu tive, inclusive trabalhando no executivo. Eu percebi que quando se queria resolver, você conseguiria pegar um projeto, encaminhar para a procuradoria. Os procuradores são inteligentíssimos. Eles conseguem construir um parecer positivo se tu pedires e conseguem construir um negativo se tu pedires também. Eles conseguem. Porque hoje a nossa lei, ela se flexibiliza. É claro que nada é contra a Constituição, mas você consegue, assim como tem um advogado da mesma causa defendendo e o outro que está ali para poder contra-atacar. Então, aonde você encontra os caminhos para poder construir? Lacuna, brecha na lei. Você sempre vai encontrar, porque todo mundo tem direito. É direito essencial da vida. Só um rapidinho aqui. Porque assim, ó, eu analisando, vendo, passando ali perto do porto, quando querem comprar alguns lotes caríssimos ali, eles conseguem. Eles compram, não importa o preço, para poder fazer aquela parte do porto. Não vou entrar muito aqui não, mas assim, aquele loteamento lá me machuca toda vez que eu passo ali, porque eu não posso ir ali, pessoal, Neresito. Falei, pessoal, eu não sou vereador, eu não tenho o que fazer muito, me ajuda aí. Então assim, ó, Paula, então eu acho que é falta de interesse mesmo, como você está falando aí. Em outras línguas você está falando aí que é falta de interesse mesmo. Do executivo, do legislativo, de quem na verdade? Candidata, existe uma lei que é a lei do inquilinato, todos nós conhecemos, no seu artigo 565, se não me foge da memória, que declara que é proibido os donos da casa não querer alugar a sua casa para quem não tem criança. Inclusive, isso já fere o direito de moradia e o direito também do Estatuto da Criança e do Adolescente, já fere todos os princípios aí. A candidata, no seu mandato de vereadora, tem algum projeto para consolidar essa situação que às vezes já aconteceu comigo, que eu moro de aluguel, eu tive que dar um banho de artigo Código Penal da Lei em um dono da casa, que inclusive disse para minha esposa, que ela foi sozinha, que não alugaria para ela porque ela tem criança. Eu falei, então vamos lá, agora é a minha vez. Quando eu cheguei lá, que mostrei para ele os conhecimentos que eu tenho dentro da lei, ele aí liberou a casa, mas não queria alugar. Isso tem acontecido, eu acredito que não só comigo, eu acredito também os amigos já estão sabendo disso aí. É necessário também o Poder Legislativo dar uma olhada para esse Estado. Pode falar. Na realidade, não é só criança, né? Eles reclamam também de animais. Né? Tem muita gente que não aceita pet. Ao mesmo tempo que eles não podem fazer esse tipo de exigência, porque nós estamos em franco crescimento, mas também não podemos obrigar, porque ele pode criar algum tipo de empecilho. Então, é uma situação delicada poder se tratar. Mas tem como, sim, a gente trabalhar para que o inquilino e o locador, na realidade, ele é uma relação comercial. Tá? Eu acho que poderíamos não mudar a lei, porque já é uma lei que está sedimentada. Né? Você mesmo citou o artigo. Mas eu acho que tem como a gente poder olhar e também encher os olhos do inquilino, do locador, de alguma maneira, para que eles possam se sentir seguro em algumas situações e entender. É uma coisa de você comprar. Por que você fala assim, ó, eu tô com esse livro aqui, tô com outro livro aqui, por que esse livro é importante você levar? Então, a pessoa que vai estar vendendo o imóvel dela, ela vai querer sentir que ela tem alguma vantagem nisso. Qual que é a desvantagem? Colocar o imóvel à disposição de quem vai quebrar tudo. A desvantagem é essa, porque criança realmente brinca, é peralta. Eu tenho 2 filhas que são adultos, mas eu não podia ter televisão em casa, que elas quebravam tudo. Até que um dia eu entendi que eu tinha que ficar sem vaso em casa, porque a minha mais nova chutava a bola em tudo. E a menina. Então,
eu acho que tem como a gente pensar em trabalhar, principalmente internamente, trazendo algum tipo de... Não como que fala, vantagem, mas teria como a gente negociar no sentido de, assim, principalmente como se fosse um incentivo. Tá? Assim como tem a lei de incentivo a tal coisa, a lei de incentivo à alocação. Isso, tá muito entendendo? bom. Algo que você possa olhar para ele e dizer assim, ó, você que está acolhendo para que as pessoas não fiquem em situação de rua, a gente pode dar algum tipo de incentivo para você. Para que você tenha um olhar com uma família que está trabalhando, está trazendo benefício para a cidade. Eu acho que não adianta forçar, coibir. Eu acho que o que vai encher os olhos é você entender que existe algum tipo de benefício para que a pessoa que haja com algum tipo de flexibilidade na hora da alocação. Eu penso que a gente poderia... Mas de contrapartida, nós temos as nossas crianças que não pode jogar fora, descartar, Não, porque já é um crime. Eu fico perguntando, como eu perguntei para essas pessoas, como é que quem tem criança vai se desfazer da criança? Vai estar cometendo... Você vai estar cometendo crime, e o pai que abandonar sua criança vai estar cometendo crime de abandono de incapaz. E aí todo mundo vai estar ocorrendo dentro de um crime. Então eu gostei da ideia da candidata, que no seu mandato de vereador, eu acredito, e que os vereadores, os candidatos que estão aqui nos ouvindo e que estão presentes, tem também essa parte para se trabalhar no município de Itajaí. Confesso Neresito, que do tanto papo que eu tenho reto. andado, é a primeira pessoa que toca nesse assunto, eu vejo problema direto. Principalmente nos locadores de aluguel social. Muito. Inclusive, hoje, um dos vídeos que eu gravei é que eu vou lutar pelo aumento do valor do aluguel social. O aluguel social hoje é 1.100, eu vou pelejar para que seja 1.350. Mas já está, já em alguns lugares já é 1.500, 1.600. Não, lugares. Esse Aqui não. Aqui, O nosso aluguel social. achei casa aqui de 1.600, um quartinho pequeno como esse aqui. Tá, mas isso não é um aluguel social. Você encontrou pessoas cobrando esse valor. Tá, o aluguel social no município é aquele quando as pessoas têm que preencher alguns requisitos. Ah, tá. Um deles é a lei da enchente. Entendi tá? agora. Entra vulnerabilidade, interdição, tá? É a lei da nossa enchente. Hoje o município paga, quando preenche os 3 requisitos, um aluguel social. O aluguel está 1.100. Então, não tem como hoje encontrar uma casa para o aluguel social nesse valor. Uma kitnet desse tamanhozinho hoje é que nem você falou, tá 1.500, 1.600. Então, eu estou propondo Então, também absurdo. o aumento do aluguel social. Deixa eu falar uma coisa para vocês, nessa questão dos donos de casa e as crianças, os animais. A doutora Paula falou um negócio aqui muito importante, que as filhas dela quebravam o vaso. Então assim, eu sei que por experiência dos donos da casa, das kitnet, eles tiveram experiências ruins com pessoas que moraram ali, que tinham crianças. E é verdade, tem umas criancinhas aí que representam não os anjinhos do bem. Eu vou falar porque eu sei também, a gente não tem que olhar só o lado dos inquilinos também. A pessoa que constrói, pega empréstimo, eu falo porque eu tenho diversos amigos que têm kitnets, tem casa para alugar aí. Que cuide. Então, eles pegam um empréstimo altíssimo para poder construir uma casa. E de repente vem alguém que paga ali R$1.000, 1.200, sei lá quanto, e quebra a casa da pessoa. Então, nesse ponto, se a gente for olhar ponto a ponto, eu acho que é o combinado entre o inquilino e o dono da casa. Não, porque não pode se criticar um lado e nem o outro, na verdade. Mas não é nem crítica. É por isso que eu falei, a pessoa que vai alugar, ela vai querer ver qual a vantagem que ela vai ter. Sim. De ceder o imóvel que ela comprou com tanto esforço, com amor, para uma pessoa morar. Né? Ela também quer que cuide, mas então, seria bom incentivo. Você quer ver uma coisa, doutora Paula? Rapidinho, doutor. Tá. Eu vou, bem rapidinho, que eu vou falar uma coisa para você aqui do nosso vizinho, na rua de trás. Eu converso muito com ele. Ele reformou a casa dele inteira, deixou bonitinho. Eu tive lá para poder alugar, olhei, estava muito grande para mim só. Enfim. E aí, 8 meses depois, já tinha alugado, depois alugou. 8 meses depois saiu os inquilinos que iam entrar lá na casa lá, levaram até as lâmpadas dele, o bacio dele e tudo. Então é só para a gente poder falar aqui rapidamente. Eu sei que a lei ampara os dois lados, mas a gente não pode ser crítico muito nessa questão, porque eu entendo um pouquinho desse lado também. Eu vejo a necessidade. Quando a primeira coisa que você pergunta para ti: tem filho? Tem animal? Entendeu? Porque os animais também destroem. Tá. Pegando esse gancho do que você falou, que as crianças não podem ser crianças tão peraltas, embora a gente sabe que criança que brincar também é saúde. Sim. Também tem um projeto no meu coração, embora a gente saiba que a gente tem um Estado laico, mas eu acho importante trazer para a nossa sociedade valores cristãos e de família. As crianças hoje, elas têm que sair da escola não somente com conhecimento normais, mas valores. Valores que muitas vezes nós não recebemos em casa. Talvez o nosso pai trabalha para lá e para cá, nossos filhos ficam na escola a maior parte do tempo. Valores de família e valores cristãos. Por que isso? Porque vão
Aprender desde pequeno. Por que eu não posso tocar naquilo que não é meu? Por que se eu vejo o meu amiguinho cair uma pulseira, eu não posso levar para casa? Por que se eu encontrar um lixo na rua, eu tenho que fingir que eu não tô vendo, ao invés de eu pegar aquele lixo e jogar? Ah, mas não foi eu que joguei, mas não importa, tá sujo. Conscientização. Valores cristãos têm que ser levados para a escola, sim. Por que isso? Eu sou do tipo, eu sei que é difícil voltar hoje, mas eu sou do tipo que o meu pai olhava para mim, eu já sabia que o negócio que assim ia cantar em casa. Só que eu sou do tipo que chegava, benção pai, benção mãe. Hoje as crianças chegam, e aí, velho? Você tá por fora, cara? Tá entendendo? Valores, como que você lida com um idoso? Como que você lida com uma mulher em fragilidade? Não se ensina mais isso, são valores. E quando eu falo de valores cristãos, porque o cristianismo ensina cuidado, ensina a dar outra face, ensina a dar amor. Com licença, candidato, aqui o horário já está... desculpa, mas são valores de humanidade, né? Desculpa se eu fui mal educado, porque o horário já está indo já. Então, assim, nós não temos mais tempo. Então, as perguntas que eu fiz foi dentro das leis ordinárias, das leis municipais, né, que ela faz parte da Constituição do município, nós conhecemos, e as leis ordinárias, que transporta o legislador, que é o vereador, ao estado da matéria geral, de diversas matérias gerais na discussão ali na tribuna dentro da Assembleia dos Vereadores, né, para discutir alguns projetos. Então, eu vi aí nas suas falas que, na sua fala, corrigindo na sua fala, que após ganhar, sendo uma vereadora do município, quer trabalhar para a população, tem essa garra, tem essa vontade, que Deus ajude que todos os candidatos, não só a sua pessoa, como o Neresito e outros, que tem essa força, essa garra, que a população dê essa oportunidade para que Itajaí tenha uma nova cara, né? Tem uma nova mudança. Então vou fazer aqui rápido a outra pergunta aqui, que já está terminando aqui o horário, já acabou, já findou praticamente. Já passou, isso. Então, dentro do artigo 5º do inciso 13º do CFE, que é a Constituição Federal atualizada em 88, ela também declara que cabe aos vereadores o reforço do exercício de qualquer ofício, de qualquer atividade trabalhista, nos termos dessa lei da Constituição. Por exemplo, a Lei de Direitos Humanos, que é a Lei 12.986, 986 de 2014, eu fiz inclusive, eu almocei com o pessoal dos direitos humanos. Que legal. Faço parte da Clube dos Direitos Humanos, defendi os idosos, sou apaixonado por essa parte dos idosos, que é outra pergunta que não dá mais tempo aqui fazer. Trabalhar juntos. Exato. Então, assim, eu tive lá, inclusive, convidei o Neresito, não foi? Para esse banquete lá, e o pessoal estava me reclamando, estava conversando comigo, quando eu mostrei para eles as minhas credenciais que eu tenho, com todo respeito aqui, né? Eu estou falando humildemente, com todo respeito, que eu tenho dos direitos humanos, tenho guardado tudo certinho. Então eu falei para eles, olha, eu tenho esse conhecimento, esse, procurei me dedicar a ser assim. Então eles abriram todo o jogo para mim e falou que aqui em época de verão, pessoas da minha cor que vêm para cá, haitianos, africanos, sofrem com preconceito, ainda uma alta de preconceito aqui. Como é que os candidatos vão lidar com essa situação? Que melhoria pode fazer para que as pessoas de cor escura, não chamo negro porque preto é carvão, e não chamo de branco também, porque branco para mim é papel e leite, segundo o dicionário Aurélio. Em que pode melhorar essa situação para ser mais confortável para as pessoas da minha cor aqui no estado de Santa Catarina? Eu acho que, mesmo sendo clarinha, uma cor afrodescendente correndo nas minhas veias, fica muito fácil lidar com isso. Eu acho que a primeira maneira que nós temos que tratar esse tipo de preconceito, de racismo, é através da conscientização desde a infância. Valores não se formam depois de velho. Valores se formam em crianças. É por esse motivo que eu tive 2 meninas, e assim que elas tiveram a oportunidade de entender o que era uma bonequinha, a primeira bonequinha que eu dei para as 2 foi uma boneca negra. As 2. Uma delas tinha com aquele monte de chiquinha assim, tudo coloridinha, e uma delas tinha uma chiquinha aqui em cima. E quando elas receberam, elas ficavam olhando para a boneca e eu acostumei elas olharem e ver que a cor ela não fazia distinção. Porque o que era mais importante era o conteúdo que estava por dentro. Então, quando você cria uma criança desde pequeno entendendo
que a cor jamais causa distanciamento, muito pelo contrário. São pontos de união, porque são nas diferenças. Imagina se você fosse hoje num jardim, fosse inteiro rosa, ou fosse inteiro amarelo. Tudo bem, você poderia olhar, mas olha que lindo a diversidade. Eu acho que o que é mais importante é isso, é você olhar a pessoa pelos valores que ela tem. Eu acredito que uma conscientização desde pequeno, partindo em casa, na escola, nos ambientes, a maneira como se trata com naturalidade as coisas iria fazer com que as pessoas olhassem com um olhar diferente. Não adianta você colocar a goela abaixo quando desde casa começa algum tipo já de preconceito. Tá? O preconceito às vezes vem dos pais. Coisa que eles escutam falar, as crianças seguem. Se você acostumar desde pequena criança a entender que todo ser humano tem direito, independente de cor, de idade, de raça, de posição social, a nossa sociedade vai ter um olhar mais inclusivo, mais humano, menos crítico e menos com esse cenário de guerra que a gente está vendo hoje. Maravilha. Tá? Essa é a minha visão. Por isso que eu abraço, não importa se é preto, não importa se é africano, não importa se é negro, se é branco. Abraço morador de rua, abraço noia, abraço gente fedida. Já peguei sarna pregando os moradores de rua por aí. E tô aqui, batalhando, manga arregaçada, para poder batalhar pelo E se o Poder Maravilha. Legislativo poder olhar melhor ainda, fica uma coisa mais clara, né? Sim, precisamos. Então, Não. pois é, aqui, Neresito, Papo Reto, Jogue Duro aí. Na verdade, eu não vou me estender muito não, porque nós já passamos um pouco do horário. A gente sabia que vinha conteúdo aí, o horário esticou um pouquinho. Quero agradecer a presença da doutora Paula e quero que você fale também para quem está nos assistindo o seu número. Antes que eu finalize algumas coisas aqui, eu gostaria que você se despedisse de quem está nos assistindo, fazer suas considerações, fale seu número. E muito obrigado por enquanto, é isso que a gente tem para poder passar para as pessoas. Hoje eu nem falei, porque eu sou muito crítico em algumas coisas, hoje eu deixei só vocês dois conversar. Gostaria que você conversasse com o seu público e fizesse as suas considerações, por Muito favor. obrigado, doutora Paula. Primeiramente, doutor Washington, muito obrigada. Muito obrigada, Neresito, me sinto muito honrada. E muito obrigada a você, que é o nosso ouvinte, pessoas que estão aí ligados conosco, de verdade, desejando ter alguém que te represente. Eu tenho algo para dizer para vocês. Com humildade, com dedicação e muito trabalho. Juntos, vamos fazer de Itajaí a melhor cidade do Brasil para se viver. Temos experiência, temos competência e temos muito amor. Então, eu gostaria de contar com o teu apoio, com o teu voto. 22.200, doutora Paula Bernardo. Não esqueça, 22.200. Deus abençoe. Doutor Washington, fazendo suas considerações finais para que a gente possa encerrar, por favor. Meu amigo, estou muito estupefato aqui com a eficácia de doutora Paula aqui. Obrigada, querida. Muito obrigada. Sinto muito honrada. Vou muito aprender contigo também. Olha, eu confesso que eu sou menino perante você. Então, Deus abençoe. senhoras e senhores itajaense, muito obrigado pelo o seu companheirismo, por nos dar esse privilégio de entrar na sua casa e trazer esse conteúdo de grande valia, que é conhecendo o seu candidato. Você acabou de ver aqui as perguntas, resposta de uma candidata que está vindo para somar, que está vindo para mudar a cara de Itajaí, uma linguagem figurativa, e para inovar e renovar Itajaí. Então está aí a doutora Paula, né, a candidata, e também daqui a pouco, não vai demorar muito não, vou estar entrevistando aqui o candidato Neresito Papo Reto, também vai estar aqui falando os seus projetos e vai estar aqui de olho na tela aqui falando para você o projeto dele, não é isso, Neresito Papo Reto? Maravilha, é verdade, doutor Washington, muito obrigado pela sua presença e seu esforço para poder estar aqui, ajudando aí nós poder continuar esse quadro maravilhoso aí que é Conhecendo os Candidatos. Muito obrigado a você que está nos assistindo e obrigado por abrir as portas da sua casa para poder a gente estar levando para vocês conhecimento. Você que não é inscrito no canal, por gentileza, inscreva-se no canal para estar ajudando nós aqui do Grupo de Comunicação Fala Mesmo Brasil a levar um conteúdo mais profissional para você. Cada dia melhor você pode ver os demais, desde o começo até agora tem melhorado bastante para poder levar para você algo verídico. Porque fake news não é com Neresito não. Então o que acontece a gente mostra. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser aí. Boa noite.